BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, Belo Horizonte do meu coração. Estamos começando mais um programa de BH Invisível. Essa temporada, infelizmente, está chegando no final. Esse é o penúltimo programa da temporada que a gente conseguiu falar de forma muito poética, lúdica, incrível sobre a população da cidade. A gente deu um nome macro para essa temporada de Gente de BH. E hoje a gente vai falar da BH das mulheres. Aqui na mesa de BH Invisível, no estúdio avançado da Band News, 3 super-heroínas da nossa cidade. Eu começo apresentando aqui do meu lado esquerdo a Graziela Sarreiro, que é ariana, formada em administração de empresas, já tendo trabalhado em algumas multinacionais como mineradoras e bancos de investimento. Ela atua hoje como diretora administrativa e financeira da Feira Shop, gigante do varejo de moda da nossa cidade. Para completar, a Grazi é integrante da Confesse, a primeira confraria feminina de cerveja do Brasil, seu hobby de coração. Do meu lado direito, finalmente eu tenho a honra de ter a Priscila Gama no nosso programa. A gente já tentou trazer a Pri aqui algumas vezes e hoje ela está aqui com o coração aberto. A Pri é apaixonada por arquitetura e urbanismo. Ela se indignou um dia ao ler um relato de violência sexual. A inquietação deu origem a uma aplicação tecnológica de prevenção à violência contra mulheres. A Priscila acredita no Big Data como plataforma para tornar as cidades mais seguras e leva fé que mulheres sem medo mudam o mundo. E na minha frente, a gente tem a Carmen Eugênia Breta Bavoso, ou simplesmente Carmen Bavoso, que é psicóloga de formação e trabalhou como servidora em várias instituições, como o Senai e o Sebrae. Atuando mais tarde como consultora autônoma, a Carmen foi filiada à Seminas, Associação Comercial de Minas, e chegou a ser presidenta do Conselho da Mulher Empreendedora. Como se não bastasse, hoje, aposentada e inquieta, Carmen assumiu a gestão do condomínio onde reside, um prédio com 16 lojas comerciais e 60 apartamentos residenciais. Carmen, eu vou ter que começar com você. Para que você foi arrumar essa sarna para coçar? 60 apartamentos residenciais e 16 lojas comerciais? Sim. E é a síndica mão de ferro do prédio? Não, mão de ferro não, mas eu tenho dado alguma manutenção que estava precisando no prédio. E nesses 60 apartamentos, 16 ocupados por mulheres sozinhas com mais de 60 anos. Nossa senhora, então aí tem uma liga, público, né? que é parecido comigo, então... Há quanto tempo você vive nesse prédio, Carmen? 2 anos. 2 anos? Vai fazer 3 anos em novembro. E já chegou e já assumiu a... Está no seu sangue, queria. então, né? Essa liderança está no sangue. Chegou há 2 anos e já foi eleita síndica. Faltou alguma coisa no seu currículo aqui? Que você queria destacar? Eu só faria uma pequena correção, que eu fui funcionária do Senai e depois eu fui executiva na fábrica de cimento em Pedro Leopoldo. Ah, tá. Mas isso tem alguns anos, tem mais de 40 anos, então... Seja bem-vindo ao BH Invisível. Passando a bola para você, Pri, faltou alguma coisa na apresentação? Tá tudo ok? Minha apresentação ficou pouco técnica, né? Eu achei, comparado com... Fala um pouquinho mais do seu currículo, por favor. Coloca para a turma, para o ouvinte. Não, mas é porque não é tão... Minha carreira não é tão longa, assim. Eu atuei como arquiteta por um tempo, assim que eu formei. Fiz um MBA em gestão de negócios imobiliários, que é o que me permite, né, ter algumas habilidades para tocar a empresa hoje. E foi por meio do relato que você teve acesso. Aliás, eu assisti o seu TED, já vou dar a primeira dica para o ouvinte de BH Invisível. Procura aí no YouTube, TEDx, Priscila Gama, e se joga e se emocione. Eu queria que você contasse aquela história para a gente. Não precisa ser os 15 minutos de TED, mas eu queria que você pontuasse o que te deu um insight de fazer o aplicativo e queria que você contasse já um pouquinho sobre o seu trabalho. Na verdade, é bem o que você descreveu aí, surgiu de uma indignação mesmo. Na verdade, eu estava num momento profissional em que eu estava um pouco frustrada, assim. Eu mudei para BH porque eu passei no concurso público e aí eu acreditava muito que eu poderia salvar o mundo das cáries. E foi frustrante para mim porque, por mais que eu fizesse, as coisas não aconteciam no ritmo que eu esperava. Então, eu estava nesse momento de frustração, tinha um tempo livre grande, né, em que eu estava procurando algo que me desse mais vontade de continuar em frente. E aí, na verdade, eu falo que
a Malalai me encontrou, né? Não foi eu que encontrei ela, porque eu nunca estive envolvida nessas causas, em movimento feminista, em nada. Até eu ler esse relato na hashtag Primeiro Assédio, fim de 2015, mais ou menos, e acreditar que alguém devia fazer alguma coisa para que histórias como essa não acontecesse. Então, basicamente foi isso. Eu me inscrevi num Startup Weekend, não sou da área de tecnologia, apesar de, aos 15 anos, eu gostava muito de alterar layout de blog, descobri como fazia e ficava fazendo isso o dia inteiro. Mas não sou da área de tecnologia. E eu me inscrevi num Startup Weekend com essa ideia de vaga, né, de que tínhamos que fazer alguma coisa com o uso da tecnologia para que coisas como essa não acontecessem. E aí, estou nesse furacão desde então. Incrível o seu trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Malalai. Vou passar a palavra agora para a Grazi. Grazi, eu queria só pontuar uma coisa, que eu fui ler seu currículo e aqui está escrito o seguinte: diretora administrativa e financeira, ou seja, você que manda no treco todo, né? Você é a CEO do negócio, aqui, diretora administrativa e financeira, não, a última pessoa é você, né? Vai lá conversar com a Grazi, é assim que funciona? É uma boa, assim, muito boa vontade da sua parte falar isso, mas é mais ou menos assim que funciona. Me conta uma coisa, faltou alguma coisa aqui na tua apresentação ou é bem por aqui mesmo? É bem por aí mesmo. Quantas pessoas estão subordinadas a você hoje na Feira Shop, Grazi? Eu teria que fazer um cálculo exato para te passar essa resposta, mas seria em torno de 40 pessoas diretamente. E qual que é o tamanho da Feira Shop? Não só de colaboradores, como eu sei que tem muito terceirizado também, né? A gente está falando de um público de quantas pessoas por dia ali que invariavelmente criam situações que podem chegar até você. Hoje, funcionários nossos direto, nós temos 170. Nós temos certeza hoje aí, por pesquisas que já foram feitas, que a gente tem em torno de 3 mil famílias que vivem diretamente do negócio Feira Shop, que não são funcionários CLT nossos, mas que trabalham ativamente para o negócio. E o público que a gente tem em lojas hoje, que é o que nós chamamos de consumidor final, né, é um público de milhares de pessoas. Então, milhares, milhares de pessoas. Quantas lojas são? Quantos espaços? Hoje nós temos 10 espaços. Nossa Senhora, coisa demais. Está aqui a CEO da Feira Shop com a gente. Carmen, te perguntar uma coisa para a gente começar a trazer para Belo Horizonte de hoje esse nosso papo. Como mulher, o que você pode dizer que mudou radicalmente da Belo Horizonte de 40 anos atrás para Belo Horizonte de hoje? Bom, eu estou lembrando aqui de uma situação, no intervalo entre dois empregos, eu fui buscar emprego numa grande empresa em Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá, apresentei meu currículo de psicólogo, já tinha 5 anos de prática. Não, aqui nós só contratamos secretária profissional, não tem vaga para mulher. Isso é Belo Horizonte, 1975. 75? Ou seja, já era assim, a função da mulher já era vestida antes de você chegar lá. Isso. E depois, em 80, que eu fui trabalhar numa empresa grande, dia da secretária, me deram uma rosa. Eu falei, muito obrigada, mas o dia do psicólogo é dia 27 de agosto. Eu não vou aceitar esse presente. Incrível. Nós estamos falando de 40 anos atrás. 40 anos. 40 e poucos anos atrás. Que é a idade que eu tenho hoje, por exemplo. Priscila, você vive isso diariamente, esse tipo de coisa na Malalai? Tudo bem que a gente está falando de uma outra situação na Malalai, né? De abusos e violência contra a mulher. Mas ainda existe esse tipo de caixinha para a mulher na nossa Belo Horizonte? Eu sinto muito isso estando à frente de um negócio, assim, né? Eu tenho um sócio que é homem, então sempre que vai se tratar de dinheiro, de compra, as pessoas deduzem que é ele, não eu. Então já aconteceu de a gente estar na frente com um fornecedor e aí, na hora de fechar, tá, quanto que é? E aí ele girou o corpo. Para olhar para o seu sócio. Então, existe, assim, no meu caso ainda é sutil, né? Às vezes nem tanto, porque eu tenho um outro agravante, que é o de raça, mas ainda existe, assim. E a flor é um clássico, né? A flor sempre vem. Abrir porta de carro, tem umas coisas assim que... Lá deve ser muito, na Feira Shop, assim, às vezes quando a pessoa chega... Esse caso que a Priscila acabou de falar, Grazi, chega uma pessoa para, sei lá, buscar um cheque ou entregar uma coisa que tem que ser para o CEO, né? Normalmente procura um homem, não vai te procurar? Você passa por isso? Não, eu não passo por isso.
É impressionante, mas dentro do nosso negócio, eu já estou na empresa há 9 anos e, obviamente, não entrei lá, né, na posição que eu tenho hoje, eu cresci lá dentro. E a grande maioria das pessoas que trabalham lá são mulheres, nós temos 70% de funcionários mulheres. E nunca senti isso dentro da empresa. Mas você acha que você é uma exceção à regra, então? Ou melhor, você acha que a regra é o que a Priscila acabou de testemunhar? A regra, eu acho que é o que a Priscila o que a maioria das mulheres vivem no dia a dia, né? Eu, particularmente, nunca passei por isso. Já trabalhei em mineradora, não tive problema algum quanto a isso. Em bancos também, eu acho que em banco também não faz essa distinção. Mas a grande maioria das mulheres tem essa reclamação. Deixa eu trazer uma coisa interessante para você. Sempre que a gente está fazendo a pauta do programa, os meninos, me considerando o tiozão da Suquita, né, o tiozão do pinico, eles me colocam umas coisas assim, não usar isso, evita falar isso, etc. E aqui tem um recadinho, eu não sei de quem é essa letra, mas já eu descubro, assim, não usar saia justa e não usar a palavra mulherada. O que mais que eu não posso usar? E eu estou perguntando de coração aberto. O que hoje incomoda muito quando alguém que não está no sapato de vocês, que não vive o problema, não é nenhum problema, que não vive a história de vocês, chega falando meio que, não vou falar um palavrão aqui, mas colocando regra na mesa. Eles falaram duas aqui, saia justa e mulherada. Tem mais alguma coisa, Priscila? Eu não sei se é palavra especificamente, mas uma coisa que me incomoda muito é a masculinização de mulheres, sabe? Sempre que uma mulher chega num cargo de poder, ela é masculinizada de maneira geral, tanto pelo grupo, então, né, começam a tratar ela como brother, né, e tira aquela imagem feminina, né, tira daquele ser, porque é incompatível que uma feminilidade ocupe um cargo de liderança. Então, na verdade, para mim é uma situação, não chega a ser uma palavra, assim. Carmen, você que viveu o movimento, certamente você conhece e viveu o movimento das sufragistas. De lá para cá, quais as palavras ou quais as situações que te incomodam profundamente? Assim, não está me ocorrendo uma coisa específica, né? Mas eu me lembro da questão, né, da queima de sutiãs, né, final da década de 60, 70, que houve, né, em Nova York, o pessoal lá queimando, e eu pensava, mas não é bem assim, eu uso esse negócio porque eu não gosto de ficar sem. Então, assim, nunca foi um símbolo de feminilidade, de opressão, porque era tido como, você tem que usar um negócio para te segurar, né? E não era isso. Então, como eu me descobri que eu era feminista desde criança, né? Eu não tinha essa clareza, mas eu queria brincar com os meus irmãos, com meus primos, soltar papagaio, subir em árvore, e a minha mãe, não, menina não pode brincar, menina tem que brincar. E eu ficava sem saber o que fazer, porque eu já não aguentava mais aquelas bonecas, porque eu não tinha o que fazer mais com aquelas bonecas. E eu vejo que isso se repete, né? Então, várias situações que eu já enfrentei que eu incomodava as pessoas pelo fato de ser mulher, né? Eu teve uma situação que eu fui à Suíça, que a empresa que eu trabalhei era de origem suíça, e eu fui para ter uma reunião lá com os dirigentes, e quando me convidaram para almoçar, você quer que convide uma secretária para fazer companhia para você? Porque não sabiam como se comportar com uma mulher naquela posição igual a eles. Essas coisas, eu vou te dizer um negócio. Da Suíça, né? É claro. É diferente do Brasil. Então, são questões Grazi, você engraçadas. passa por alguma situação que você fala assim, não é possível que esse caboclo falou isso comigo? Não, as palavras prontas, elas não me incomodam de forma alguma. Eu acho que a mulher transita melhor entre os meios, em termos de sensibilidade. Então, o fato de você chegar numa posição de líder, de uma liderança, não quer dizer que você tem que ser um pouco fria ou ríspida. Eu acho que a mulher, ela consegue passar para a equipe de uma forma mais leve, porém sem perder a qualidade, ou sem perder a produtividade, ou a pontualidade de tudo tem que ser feito, mas ela consegue ser mais leve no falar, leve no expressar, não no cobrar.
Incrível, olha só, pessoal, tem 1 minuto que eu preciso encerrar esse primeiro bloco, senão o João Vitor já me manda um sapato aqui na cabeça. Foi você que escreveu isso aqui, né, João Vitor? Justa e mulherada, né? Tá certo. A gente vai voltar no segundo bloco para falar um pouco mais, o papo tá muito legal, passa rápido quando o papo flui, tá vendo? Não tem jeito. Você que é fotógrafo ou fotógrafa em Belo Horizonte, que quiser participar de BH Invisível, é muito fácil. Manda um e-mail para bhinvisível@gmail.com, fala com a Pati Blue, dizendo o seguinte: eu quero participar do Instagram do BH Invisível. O nosso Instagram é produzido por fotógrafos e fotógrafas amadoras e profissionais da nossa cidade, sem censura, 100% o que os gringos chamam de takeover. Vai lá, assume, posta as fotos e depois a querida Mônica conta a história no Facebook. A gente volta já já, hoje com 3 super-heroínas dessa cidade, falando sobre BH das mulheres. Estamos de volta com o penúltimo programa de BH Invisível da 3ª temporada, gravada no estúdio avançado da Band News FM na Central. Um beijo pro Pedrão, pra Lari, pro Lucas, para todo mundo que nos recebeu e nos acolheu na Central nessa 3ª temporada. Então eu já vou dar um spoiler. A 4ª temporada será gravada no CCBB, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Estão todos convidados, em breve a gente divulga as datas de gravação. Eu recebo aqui hoje para falar de BH das Mulheres a inquieta Carmen Eugênia, a Grazi Sarreiro da Feira Shop e a Priscila Gama da Malalai. Agora eu vou ler para vocês o texto de Histórias Invisíveis de hoje, que foi garimpado pelo Fred Garzon, da nossa equipe de pauta. Olha só, o papel da mulher em nossa sociedade vem crescendo e ganhando importância a cada dia, mas isso só se deu através de muitas lutas e conquistas ao longo de décadas. E mesmo hoje, muitos homens não aceitam esse status de independência e liderança femininas. A luta continua. As novas gerações talvez nem saibam, mas até o começo do século XX, direitos básicos eram negados às mulheres, como voto, trabalho e, acredite, a educação. Somente na virada do século foi permitida a entrada de mulheres nas universidades brasileiras. Coisas simples como ter uma conta bancária eram proibidas. Foi só em 1915 que um novo regulamento permitiu que uma mulher casada possuísse depósitos bancários em seu nome e mesmo assim somente quando não houvesse oposição do marido. Parece distante, pois saiba que somente em 1962 uma nova lei retirou a obrigatoriedade de autorização do marido para a mulher trabalhar, concedeu direito à herança, de requerimento da guarda dos filhos e estendeu às mulheres o poder familiar antirrestrito aos homens. E somente em 1977 o divórcio foi instituído, dando liberdade e autonomia para encerrar casamentos infelizes. Calma que tem mais, a situação é tensa. Até 1965, uma lei proibia às mulheres a prática dos esportes que considerava incompatíveis com as condições femininas, tais como luta de qualquer natureza, futebol, futebol de praia, polo, polo aquático, halterofilismo e beisebol. A questão da violência contra a mulher é um capítulo à parte. Agressões e abusos domésticos eram amplamente tolerados e considerados quase um direito marital. Foi somente nos anos 80 que começaram ações tímidas contra a violência doméstica, como a formação de conselhos estaduais da condição feminina, a criação das delegacias de mulheres e a fundação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Mas ainda faltava muito. Somente em 2006 foi criada a primeira lei brasileira que tratava da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Em 2015, o feminicídio foi finalmente tipificado e considerado crime hediondo. Em Belo Horizonte, como em toda grande cidade brasileira, o espaço das mulheres ainda varia muito, de acordo com a idade e classe social. E olha que a capital tem um marcante predomínio feminino, com 191 mil mulheres a mais que homens, segundo os números de 2018. Mulheres dessa mesa, o que falta para Belo Horizonte ser a cidade das mulheres? Priscila, lendo esse relato aqui de direitos básicos, estou falando de 1965, que a Carmen já falou, né? 2006 a Lei Maria da Penha. O que é que falta para Belo Horizonte se tornar de verdade a cidade das mulheres? O que você acha? Sendo bem categórica, ocupar as posições de poder. Não vejo outro caminho que não esse, de poder político, de poder financeiro. Eu não vejo outro caminho que não seja as posições de tomada de decisão estratégicas.
Faz todo sentido. Concorda, Carmen? Não só na parte política, mas nas empresas, em todas as esferas, né? Com certeza. A gente tem 191 mil mulheres a mais do que homens. Na Feira Shop já são 70% das funcionárias femininas, né? É proposital essa escolha, Grazi? Não é proposital. Eu acho que ela é... Primeiro que nós trabalhamos com moda diretamente, né? Apesar da Feira Shop em si não vender nada, mas é um mercado que automaticamente você volta para a mulher. Mas nós acreditamos que a mulher ela é mais atenciosa, mais criteriosa, mais detalhista, e isso faz a diferença para esse mercado. Eu brinquei aqui com você dizendo se era proposital ou não, e que se for também não tem problema nenhum. Você acha que se houvesse propósito nisso, uma combinação geral de quem tem poder de contratação, agora nós vamos passar um ano colocando as mulheres em posição de liderança nas empresas, que é o que você está propondo basicamente. Você acha isso possível ou é utopia da minha parte? Delirei aqui. Completamente possível. Completamente possível, né? Completamente possível. Mulheres de Belo Horizonte que estão nos escutando, estamos lançando a campanha aqui, não aos homens nos próximos 2 anos. Eu topo. Quem topa aqui que está no auditório aqui, levanta a mão, por favor. A maioria absoluta aqui, por favor, né? E a gente vai adiante. Eu vou falar, inclusive, da minha experiência, porque entre 2002 e 2004, eu presidi o Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial. Então, é um grupo, né, de mulheres e a gente, hoje, tem a presidenta do Conselho Estadual, que é uma pessoa super dinâmica, e esse conselho tem crescido e tem ganhado visibilidade, todas empreendedoras bem-sucedidas. E eu estou me remetendo a 1969, eu cheguei a ganhar uma bolsa de estudos nos Estados Unidos de uma Associação Americana de Mulheres Universitárias, que era dedicado a mulheres universitárias para divulgar a possibilidade de mulher fazer a universidade. Então, são pequenas ações que vão construindo um todo, né? Isso é importante demais. Priscila, eu queria te perguntar uma coisa, desculpa, Carmen, só para trazer para o ponto da Priscila, que é bem importante, que é a questão da violência especificamente, que eu acho que esse é um assunto que está latente, né? A violência contra a mulher. Eu sou pai de 2 meninas, tenho um menino mais novo e 2 meninas. E vira e mexe quando a minha filha do meio entra num motorista de aplicativo, de certa forma me dá um frio na alma, né? A gente sente essa que não deveria ser assim, é claro, estou te colocando um sentimento real de pai. Conta um pouquinho da Malalai e como que as pessoas conseguem acessar a tecnologia da Malalai e quais são os próximos passos que vocês estão pensando para a startup. Só falando um pouquinho de número, o Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres, e aí se considera taxa de feminicídio. E 7 dos 10 países mais violentos do mundo estão na América Latina. Então, os números são alarmantes e as políticas são ineficazes, porque você não tem... as políticas não são feitas, por exemplo, com base em dados. Uhum. Né? Os dados são difusos, são dispersos, cada estado, cada cidade registra de um jeito, isso não é consolidado. Então, a política está saindo de onde? Né? Uhum. A Malalai surgiu justamente por causa de um caso de violência sexual contra passageira de táxi. Na época, a gente ainda não estava nessa onda de aplicativos de mobilidade. Então, hoje a gente tem 3 frentes de atuação num aplicativo gratuito, que é uma frente preventiva, que está ligada a um mapeamento colaborativo. Qualquer pessoa acessa um mapa e dá informações sobre as ruas, rua mal iluminada, rua movimentada por dia e por hora. Né? A ideia é cruzar isso futuramente com dados públicos, né? Então taxa de iluminação pública, dados de violência fornecidos por órgãos públicos. A outra frente é uma frente que a gente chama de conforto cognitivo, que não é necessariamente a segurança de fato, mas a sensação de segurança. Então, quando eu aviso para alguém que para onde eu estou indo, que horas eu vou chegar, não necessariamente essa pessoa vai poder fazer alguma coisa por mim, mas eu me sinto mais seguro quando eu faço isso. Então, a gente automatizou esse processo, é um compartilhamento de rota,
Nos pontos que você quer que alguém seja avisado, você marca no mapa e aí essa pessoa pode receber uma mensagem, por exemplo, 5 minutos antes de você chegar, ou caso você não chegue, ela não receba essa mensagem, ela fica alerta. E um botão de pânico no próprio aplicativo é SMS e localização, enviado para contatos cadastrados. E esse botão a gente está transformando numa joia, né? Um colar e um anel, funciona por Bluetooth. E aí o acionamento é muito mais rápido, pressiona, o celular envia. Numa joia física mesmo. Vai usar um colar que seria um botão. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Espetacular. Como é que faz para baixar o aplicativo? Loja de download? iOS e Android são versões betas, mas funcionam bem. População de Belo Horizonte, mulheres de Belo Horizonte, Malalai, loja de download iOS, Apple ou Android, funciona muito bem. Em breve, mais novidades com as peças, né, as joias físicas. Incrível. Arrepiei aqui. Grazi, você tem problema de violência dentro da Feira Shop? Já teve algum problema gravíssimo assim que vocês tiveram que tratar com polícia envolvida e tudo mais? A gente tem problema de assalto, né? De violência contra a mulher, especificamente não. Mas de assalto, como em toda grande cidade, a gente também passa por isso. Entendi. Carmen, pergunta para você. Dessa história que Priscila contou, da falta de iluminação pública, as ruas que são mal iluminadas, etc. Na sua história de vida nessa cidade que a gente tanto ama, você se sente menos segura hoje do que há 40 anos atrás, há 50 anos atrás? Sem dúvida. E você acha que isso é o que? O tamanho da cidade? Qual que é O tamanho da cidade, né? A questão de diferenças, né? De nível social. Então, as pessoas... eu participo, inclusive, de um grupo de vizinhos protegidos com participação da Polícia Militar. Então, a gente está sempre recebendo informação de gente que invade casa, gente que arromba carro e tal. Então, realmente... Qual que é a região de Belo Horizonte que você mora? Eu moro na Floresta. Na Floresta. Então, a gente está falando da região leste, né? Ali também tem... Você mora onde, Priscila? Eu moro no Carmo. No Carmo. Mas é engraçado isso da sensação de segurança ter mudado. Em arquitetura e urbanismo, existe o princípio de olhos nas ruas, né? Então, antigamente, as casas, por exemplo, tinham grades. Hoje a gente constrói muro. Então, se alguém entrar, ninguém vê o que está acontecendo ali dentro. Né? Você tinha quarteirões fluidos, né? Dava pelo princípio do modernismo, né? Que são os prédios sobre pilotis. Então, quem está aqui consegue ver o que está acontecendo na outra rua. Hoje a gente compactou tudo, fechou. Então, se eu estou lá do outro lado da rua sofrendo alguma coisa, ninguém está vendo. Então, o próprio traçado urbano, né, de certa forma, contribui para esse aumento de violência. Essa visão de arquitetura que você tem é interessante. Aliás, isso em música é muito retratado, né? Tem uma letra clássica do Marcelo Yuca que fala que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Você acha que uma cidade planejada para levar a população para a rua diminui essa sensação de perigo, de insegurança? Isso é estatisticamente comprovado. Tanto a iluminação pública, lugares mais bem iluminados estão menos suscetíveis à ocorrência de violência, quanto o movimento. Né? Local onde há um movimento, os índices de violência são menores. Vocês três, aí a pergunta vai para as três agora. Vocês ainda têm aquela história de andar em grupo, quando vai sair de casa, dar aquela olhada para ver, por ser mulher, tá? Eu estou perguntando diretamente mesmo, assim. Porque vocês são mulheres, vocês saem de casa preocupadas, aí checa 6 vezes o motorista do aplicativo, olha para o lado, olha para o outro, vai no banheiro em grupo. Vocês têm essa sensação, Grazi, quando você vai uma festa da Confesse, você entra no banheiro sozinho, ou entra em grupo, ou em qualquer outro lugar de Belo Horizonte? Eu sou uma pessoa insegura na minha cidade. Então, eu moro sozinha e eu tenho receio de sair do trabalho e não chegar em casa. Então, essa insegurança que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Você não consegue sair na rua falando no celular, para chamar um Uber, você tem que chamar dentro do prédio, porque se você chamar na rua, você corre o risco de ter seu telefone levado, você não vai conseguir chamar Uber nem nada. Então, isso é latente assim, na minha pessoa todos os dias, 24 horas por dia, eu sofro com essa insegurança. E você sofre, isso é duplo pelo
pelo sexo, né, por ser mulher, ou você acha que também você tem essa carga de falar, puta, eu sou vulnerável antes do cara que está atravessando a rua ali na minha frente? Sim. Que maluquice. Carmen, com você também é assim? Eu me lembro, né, quando você fala da questão da arquitetura, eu morava na floresta mesmo, a rua eram casas. E todas as casas tinham a grade baixinha e a gente se reunia. E podia, eventualmente, né, de adolescente, amarrava um barbante de uma grade na casa, na outra grade, e jogava vôlei no meio da rua, porque era muito tranquilo. E hoje, onde eram casas, hoje são prédios com, né, a rua ocupada, então você não tem essa coisa do ver o vizinho, você não vê vizinho. Isso é morar em prédio, mora um em cima do outro, apesar do espaço físico ser menor, você não vê o seu vizinho. Então, em casa você tem a janela do outro, você vê a varanda, né, que era um espaço. E a permanência das pessoas na rua, né, também. Aí virou tudo carro passa, não vê, né? Exatamente. Pessoas a pé veem coisas. Então, quanto mais transitável para pedestre as cidades são, também mais seguros. Você acha que essa epidemia do medo, na sua visão, no banco de dados da Malalai, a gente falou aqui de Big Data, você já deve ter acumulado ali as pessoas onde que tem as regiões um pouco mais delicadas e tudo mais. Você acha que rola uma epidemia do medo, assim, que a gente também às vezes exagera muito, ou não, é isso mesmo e a gente tem que tomar cuidado e praticar políticas públicas e políticas pessoais para tentar reverter a situação? Acredito que haja epidemia do medo, mas não acredito que ela seja infundada. Né? Mulheres crescem ouvindo que algo de muito ruim pode acontecer a qualquer momento, porque essa é a verdade. Uhum. Então, mesmo mulheres que nunca passaram por nenhuma situação têm pânico de estupro. Tem uns que não gostam nem de falar a palavra. Né? A gente conversou na época em pesquisas que a gente fez, mulheres que não tinham medo de morrer, mas tinham medo de ser estupradas. Então, é um monstro invisível, né? Que está sempre do nosso lado. Mas você não pode ignorar também um contexto de desigualdade social. A gente sabe que, né, quanto menor a desigualdade social dos países, menos violentos eles são. Sim. Então, tem uma responsabilidade política, social nisso também. Né? As pessoas precisam enxergar que é necessário resolver o problema na raiz, e não, né, eliminando o agressor. Não vai ser assim que o problema vai ser resolvido. Então, como que se trata o homem agressor, o homem estuprador, né? Existe uma cultura por trás, né, que a gente chama de cultura do estupro. E por que a gente não está combatendo isso, mas a gente está falando para as mulheres que elas não podem sair à noite sozinhas, sabe? Por que não está falando para o menino, desde cedo, que ele não é o ser superior, que ele não pode ter controle sobre o corpo do outro, etc. O olhar é o inverso, né? Sempre o inverso. Isso porque senão a gente vai estar sempre remediando, né? E não tratando na raiz do problema. Subscrevo, concordo plenamente. Meninas, eu vou ter que encerrar o segundo bloco, mais um programa histórico de BH Invisível. A gente passa rápido, mas a gente vai falar sobre isso mais vezes, tem que trazer vocês aqui de novo. Pessoal, quer mandar recomendação de pauta, quer saber dias de gravação de BH Invisível, nossa próxima temporada, eu já dei o spoiler, vai ser gravado no CCBB. Aliás, um beijo para toda a equipe do CCBB que abriu as portas e vai fazer o BH Invisível rodar redondo lá no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. A gente se vê já, viu, CCBB? Um beijo para todo mundo. E já a gente volta com o terceiro bloco desse penúltimo programa da terceira temporada. Eu gosto de falar umas coisas complicadas, ó. Penúltimo programa da terceira temporada de BH Invisível. Já a gente volta. Belo Horizonte, estamos de volta com BH Invisível, o penúltimo dessa temporada. Infelizmente, está chegando no final esse papo agradabilíssimo com a inquieta Carmen Eugênia Grazi Sarreiro da Feira Shop, CEO da Feira Shop. Alô, Feira Shop, é CEO sim, viu? Priscila Gama da Malalai, que projeto lindo, hein, Priscila? E a gente agora vai partir para a eleição da Prefeitura de Belo Horizonte e vocês já estão eleitas. Já teve eleição, já estão eleitas e são, nesse momento, as primeiras mulheres a assumir a Prefeitura da nossa cidade. E aí a pergunta clássica de BH Invisível é: o que está no coração de vocês? Vocês, como prefeitas dessa cidade, têm o que para colocar de amor nessa cidade, de coração na mesa, nos próximos 4 anos de governo? Grazi, eu vou começar com você, que você está com uma carinha aí de que não quer falar, mas vai ter que falar.
Prefeita Grazi, o que está no teu coração? No meu coração, basicamente, é o que a gente quer para todo mundo, enquanto ser humano, né? É uma sociedade plena, todo mundo em paz, que a gente consiga transitar na cidade de forma leve, sem ficar olhando para o lado, sem saber se vai ter uma pessoa chegando atrás, ou te encostando uma faca, ou falando que perdeu. Mas eu, como prefeito, o que eu gostaria de entregar para a população, que eu acho que todo mundo merece, é um transporte público decente por metrô. Que a nossa cidade, eu acho que ela já tem o fato de ter muita montanha, já dificulta muito, e a locomoção entre os bairros e a grande BH, eu acho muito difícil para esse pessoal que anda de ônibus aí todo dia. Então, o que eu faria de imediato, de forma prática e ativa, seria um sistema de transporte eficiente para a cidade. Quem vota na Grazi aqui, por favor? Ele já está eleito, hein? E você sabe que dos 20 e tantos programas que a gente fez até hoje, 5 meses de BH Invisível, primeiro lugar de audiência na faixa horária, mobilidade é um programa recorrente. Todo programa a gente fala de mobilidade, alguém toca no assunto, é impressionante. Alô, Poder Público, tá dada a dica, né? Prefeita Carmen, agora com você, o que está no teu coração nos próximos 4 anos? Eu vou falar da minha preocupação em função da minha idade, das pessoas da minha idade, né? As calçadas de Belo Horizonte são armadilhas para nós idosos, porque eu já tropecei, já caí um tanto de vezes por calçadas com buracos, manutenção. Outra questão é o transporte público. Os ônibus de Belo Horizonte são, para uma pessoa da minha idade, entrar num ônibus, gente, você tem que ser muito forte, porque tem que segurar naquelas coisas com força para você poder erguer o corpo, porque são degraus dessa altura. É alpinismo, né? Se ele estiver vazio. É terrível. Então, e se a gente tivesse um transporte público eficiente, não precisava ter tanto carro na rua. Então, os sinais para pedestre seriam um pouquinho mais extensos, porque tem lugar que você vai atravessar a rua, são 15 segundos. E uma pessoa com mais de 70 anos não consegue. Eu faço caminhada e tal, mais ou menos consigo, mas a grande maioria nessa faixa de idade não consegue. Então, e outra questão que eu acho, assim, a Prefeitura de Belo Horizonte colocou alguns equipamentos, né, parque da cidade, academia da cidade, mas não tem um monitor para orientar como usar aquele equipamento. O que adianta ter o equipamento se não tem alguém para orientar, principalmente o idoso, que chega lá, pode até dar algum mau jeito, porque não sabe usar o equipamento. Então, eu priorizaria isso, as calçadas, o tempo de atravessar a rua, o transporte público e monitores para as academias da cidade. O meu sangue publicitário, Carmen, vai me permitir criar o slogan da sua campanha. Você é a prefeita do olhar para a melhor idade. Pode ser? Quem vota na Carmen aqui, por favor? Então tá, aqui está eleita também, Carmen eleita prefeita de Belo Horizonte, agora Priscila, primeira prefeita de Belo Horizonte eleita. Jogue teu coração na mesa e conta pra gente qual que é a tua plataforma de governo nos próximos 4 anos, Pri. A minha indignação rola em situações mais amplas, assim, talvez uma visão mais ampla. Não sei se eu conseguiria resolver como prefeito, mas hoje o que me move para a mudança, embora eu esteja num trabalho relacionado à causa das mulheres, é a causa das pessoas negras. Então, com certeza seria alguma coisa no sentido de combate ao racismo. Para mim é um câncer que entra governo, sai governo, ninguém quer tratar, sabe? Ou quer ficar dando remédio sem resolver pela raiz. Então, com certeza eu distribuiria cargos de confiança entre lideranças negras, sem dúvida. Um segundo ponto que me incomoda profundamente desde sempre são pessoas em situação de rua. Para mim não tem nada melhor, independente de como é
já morei em um cômodo, já não tive uma casa tão confortável. Para mim não tem sensação melhor do que voltar para casa no fim do dia. E olhar para pessoas que não têm para onde voltar é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Você perde a referência de dia e noite, você perde a referência de higiene, você perde... Então, muitas vezes as pessoas vão para a rua e, por isso, se viciam em algumas coisas, né? E não porque são viciadas vão morar na rua. É porque ficar na rua é insuportável. Então, isso para mim seria também uma das minhas prioridades como prefeita. E o outro ponto que me incomoda muito é a fome, que para mim então, assim, são questões mais amplas, assim. Racismo, moradia e fome. Eu vou te contar uma coisa que eu vou até te ligar essa semana, eu vou combinar com você aqui. O próximo programa, o último programa dessa temporada, é BH das pessoas em situação de rua. E a gente vai receber aqui 3 pessoas em situação de rua. Eu não estou nem dormindo, Priscila. Eu não sei o que fazer. E é um desafio da equipe de pauta de BH Invisível, acho que vai ser um desafio para a gente, porque eu compartilho com você essa preocupação. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não tem um banheiro, né? Não consegue, não chegar em casa para qualquer coisa, né? Então, me toca muito a sua fala, porque eu acho que é por aí mesmo. As questões macro precisam ser tratadas também junto com as pontuais, né? A gente normalmente quer tratar só as pontuais e esquece um pouco as grandes questões. Grazi, eu queria voltar para você, porque você tem uma característica no teu currículo que, peraí, mas a Priscila está eleita, né, ou não? Já ia esquecer aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Priscila, prefeita de Belo Horizonte, por favor. Queria te perguntar sobre a Confesse, né? Que a gente falou aqui que é um ambiente masculino pra caramba, né? Ambiente cervejeiro, coisa de jogar o futebol, fim de semana, vou ali jogar com o meu clube dos machos, né? Isso. E vocês fundaram a primeira... Conta essa história da Confesse pra gente. Nós somos 10 mulheres que há 13 anos estamos juntas e há 13 anos atrás a cerveja nos uniu, ou seja... A gente partiu para um lado que a gente quebrou esse paradigma de que homem toma cerveja e mulher toma champanhe, né? Digamos que seria dessa forma. Então, a cerveja era uma bebida mais masculinizada e que depois da pelada do futebol, você passava o resto da tarde com a sua turma lá, aproveitando o dia. E não quer dizer que é uma cerveja de quantidade, que você tem que beber, mas de qualidade. Então, nós somos todas beer sommeliers, fizemos curso, nós entendemos de cerveja, porque apreciamos a bebida. Então, nós temos reuniões mensais, né? A Confesse chama Confraria Feminina de Cerveja, foi a primeira do Brasil, fundada no Dia Internacional da Mulher. E continuamos, nesses 13 anos, fazendo nossas reuniões todos os meses. E com muito orgulho, amanhã é o dia de uma reunião, estão todos convidados, se quiserem participar. E a gente, assim, além de uma grande amizade que a gente criou em volta desse ambiente da cerveja, a gente hoje tem orgulho de falar que nós não somos mais vistas como era no passado, porque antes, o passado que eu falo não o passado da Carmen, né, um passado tão antigo, mas é um passado de 13 anos atrás. Que a minha própria mãe chegou para mim e falou assim, para com isso, você vai ficar tomando cerveja, isso vai ficar te dando barriga. Eu falei, olha... Eu não acho que é bem por aí, eu vou continuar. E daqui mais para frente a gente volta a conversar. Hoje ela participa das festas que a gente promove, é um aniversário anual, com muito orgulho, adora. E me pediu desculpa pela bobagem que ela falou. Eu vou perguntar um negócio para vocês 3 aqui agora. Eu vou me colocar na situação e vocês podem falar o que vocês quiserem. Já vão combinar desde agora? Vocês falam o que vocês quiserem. Qual que é o conselho que vocês me dão como pai de 2 mulheres? Priscila, tiozão da Suquita aqui, tiozão do Pinico, qual que é o conselho que você me dá? Eu diria para não criar princesas. Para não criar princesas. Se é para ser da realeza, que seja rainha. Uau! Uau, ó, Uau! Carmen, qual que é o conselho? Eu não daria nenhum conselho, porque eu vejo aqui Joana, aqui Yara. Então, o amor de pai é fundamental, porque eu acho que... eu sinto isso, que o meu pai me cuidava muito.
ele era mais carinhoso do que a minha mãe. Então, eu nunca vi o homem como ameaça, porque eu acho que esse pavor que a gente tem hoje de estupro é porque a gente vê o homem como uma ameaça, sempre o pai é aquele bravo, aquele que não permite, e eu acho que você não teve essa experiência? Não tive. Exceção, mas é nos importante meus falar 2 casamentos, né, Uhum. que eu tive um primeiro casamento que foi de muito afeto, nunca tive um problema de desrespeito, e no meu segundo casamento que nós optamos para cada um ficar na sua casa. E está ali, meu companheiro de todas as horas, apesar da gente Rita Lee e morar Roberto de Carvalho. longe. Não é assim? Rita Lee e Roberto de Carvalho. Exatamente. Você fica para lá, eu fico para cá e nós estamos juntos. Incrível. E dura. Grazi, conselho. Acho que você tem que dar a luz para elas, que elas vão brilhar. BH Invisível, com Gustavo Ziller. Adorei. Meninas, considerações finais. A gente está chegando no final desse BH Invisível, mas eu queria ainda falar mais uma vez da trajetória de vocês e trazer para o ouvinte de BH Invisível e da Band News FM as coisas legais que vocês fazem. Então, Priscila, Malalai, por favor, dê mais uma vez as coordenadas de como baixa a tua luta, quem quiser bater na tua porta e pedir emprego. Priscila, eu quero te ajudar, se eu estou sabendo que você está precisando de programador, por favor, como que a gente faz para entrar em contato com vocês na Malalai e conte um pouquinho mais sobre o projeto. Entrar em contato com a gente é rede social ou e-mail malalai@malalai.com.br. Hoje, acredito que a principal forma de ajudar é baixando o aplicativo e dando informações sobre as ruas. Pode ser sobre a rua que você mora, sobre a rua que você trabalha. Porque a gente está baseado em Big Data, precisa de muito dado. Quanto mais, melhor. Né? Exatamente. E futuramente a gente pretende conectar isso com dados de informação pública. Então, quem tiver esse canal também, para a gente é extremamente necessário. Alô, hackers de Belo Horizonte. Alô, essa palavra tá complicado usar hoje em dia, mas eu vou usar. Alô, hackers de Belo Horizonte. Alô, programadores. Alô, São Pedro Valley. Alô, rapaziada das startups. Está aqui a Priscila da Malalai com um projeto incrível. Aliás, Malalai, M-A-L-A-L-A-I. Digita isso no Google, vai nas lojas de download. Vamos crescer o número de usuários para crescer também essa rede de proteção que saiu da cabeça da Priscila, que, aliás, incrível, parabéns, eu estou simplesmente encantado. Carmen, você falou muito de ACM, de Associação Comercial Minas. Quem quiser, conta um pouquinho mais desse trabalho e quem quiser participar tem que se inscrever, como é que funciona? A Associação Comercial, ela não é um sindicato assim, que obriga você a contribuir. É uma contribuição voluntária, né? E tem alguns conselhos, e o Conselho da Mulher é um conselho bastante atuante e que promove essa coisa da mulher que trabalha, que é dirigente de empresa, de estar junto e uma divulga o trabalho da outra, e é bem interessante, vale a pena. Não deixa de ser uma rede de apoio também, exatamente, né? é uma rede de apoio. E para entrar em contato com a CM, tem algum e-mail, algum telefone? Na Afonso Pena, 372. Procura no Google também, Associação Comercial Minas. Vê os dias de reuniões e comparece. As reuniões são abertas, Carmen? São abertas, sempre tem uma palestra interessante, e aí a partir daí você se filia e participa. Perfeito. Vale a pena. Grazi, confesse, próxima festa vai ser quando? A data não está definida, mas... Você fala pra gente divulgar no programa. Com certeza. Como é que faz para entrar em contato com você? Você falou que as reuniões são abertas também, as reuniões da Confesse? As reuniões, elas são fechadas, porém, quando existe alguma pessoa que tem interesse, nós fazemos uma reunião aberta. E como é que faz para entrar em contato com vocês? Confesse Oficial. Confesse Oficial está nas redes sociais. Exato. Confesse do jeito que eu estou falando. C-O-N-F-S-E. Confesse Exato. Oficial. Aí, população de Belo Horizonte, primeira confraria de cerveja feminina do Brasil é de Belo Horizonte. E a fundadora está aqui na mesa de hoje. Confesse Oficial está nas redes sociais, espalhados por aí. Agora, a gente falou muito de Feira Shop e Belo Horizonte conhece Feira Shop. Quem quiser pedir emprego para você, faz como, Grazi? www.feirashop.com.br. Na ponta da língua, está respondido.
Muito bom. Marca Grazi BH Invisível que chega da minha mesa. Tá certíssimo. Muito obrigado pelo papo de vocês três aqui, muito obrigado pela presença. Eu adorei, acho que todo mundo aqui gostou. Foi um programa incrível mais uma vez, o penúltimo da terceira temporada. BH Invisível está ensinando mais do que qualquer coisa. Eu costumo dizer que todo programa para mim é uma parte do meu mestrado. E o programa todo é um mestrado. Aprendo muito com vocês. Infelizmente chegamos no final. BH Invisível tem produção de pauta da Denise Santos, Fred Garzon, Cadu Passos, Gabriela Matos, João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira, Mônica Butini e Maria Carolina Mendonça. E a equipe só cresce, tem centenas de pessoas espalhadas por Belo Horizonte, que são nossos pauteiros oficiais. Produção audiovisual, Renca Produções, técnico de som ali do nosso lado, Gleidson Mendes. Operação de estúdio, Diego Olímpio. Direção de jornalismo, Ike e Adjelovic. Direção geral, Band News FM Belo Horizonte, Bernardo Teles. A realização é da BH Invisível e da Band News FM, patrocínio ABC da Construção. Eu sou Gustavo Ziller, vejo vocês pelas ruas de Belo Horizonte ou nas ondas da Band News FM às terças, quintas e sábados com o programa inédito de BH Invisível. Até lá!